Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista, aqui pela TV Pajuçara. Esta semana o nosso tema é poesia. E poesia a gente conversa com um poeta. E nós temos hoje como convidado Sidney Vanderlei, escritor alagoano, poeta. Aliás, o poeta alagoano mais conhecido no país, é claro, com a dimensão que a poesia tem no Brasil. Se fala muito de poesia e pouco se lê, isso a gente sabe, é uma verdade. Mas nomes importantes como Raduan Assá, Afonso Romano de Santana, Carlos Drummond de Andrade, com quem o Sidney trocou cartas durante um bom tempo da vida dele. Enfim, são personagens que conheciam, conhecem a poesia do Sidney e elogiam, porque de fato é poesia de gente grande. O Sidney está lançando agora 60, são evidentemente 60 poemas, comemorando os quase 61 anos, né? E é uma espécie, quase que uma coletânea, porque não é exatamente uma coletânea, e ele vai falar sobre isso agora. Sidney, obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo aqui. E, enfim, num livro assim, numa coletânea, o que é mais difícil? Escolher o que fica ou aquilo que sai? Uma coisa, né, resulta na outra. Né? Mas você começa por onde? Começa escolhendo o que sai. Uhum. E aí você vai usar alguns critérios. Por exemplo, o gosto é inevitável, é o gosto pessoal, porque aí você está funcionando como um autor de uma antologia, né? Então, naturalmente, você vai ter simpatia. Uma autoantologia, né? E, então você vai ter simpatia, né, por um determinado grupo de poemas, né? Mas neste livro, no 60, eu observei o seguinte: eu deixei de fora alguns poemas meus que são mais conhecidos. Inequação, que eu não sei mais nem se é meu, é do Chico de Assis, de tanto que ele diz. Então, Inequação, né? O Baile. Ele garante que é dele. O Baile, Um Carneiro, A Velha, alguns poemas que foram premiados, né, que são um pouco mais conhecidos, esses eu deixei de fora, foi um critério. O segundo critério que eu observei foi alguns poemas que podem ser até superiores aos que foram incluídos, né, no livro, mas eles não, do ponto de vista, vamos dizer assim, não estrutural, conversam. Eles não conversam, exatamente, eles não conversam com outros poemas que estão. Tanto que esse livro é dividido em 7 seções, né? Então, alguns poemas que poderiam ser até melhores do que alguns que estão aí, eles não cabem no livro, eles não cabem em nenhuma dessas 7 seções. Pois é, mas para você, o que é que estabelece a sobrevivência ou a longevidade de um poema? Enfim, você diz, olha, ainda está atual, ou você não tem essa preocupação temporal? Tenho, Ricardo, e tem uma preocupação mais grave até do que essa. A questão assim, da qualidade, e vamos falar até assim, da ontologia do poema. Vou explicar o que é isso. Você escreve um poema aos 20, aos 30 anos, aos 40, e depois você lê o poema, e lê até às vezes um livro quase inteiro, e você não entende, não é nem que se o poema é bom ou ruim. Você diz, não, está bem feito, mas por que esse poema? Esse poema precisaria existir, né? Fez sentido naquela altura, né? Mas quando você lê hoje, né, com a vivência que você tem hoje, com a quantidade de leitura que você acumulou, né, ao longo do tempo, às vezes você acha que aquilo foi simplesmente um jogo de palavras, um deslumbramento vocabular, que é muito comum quando a gente é mais novo. Né? O dicionário é um deus pra gente. Do jorro, né? O do jorro, essa coisa toda. Né? Às vezes a questão encantatória, a música do poema, né? E quando você vai ficando mais amadurecido, você trabalha muito, sobretudo no meu caso, com a ideia, aquela coisa que, não é, que o Ezra Pound chamava de logopeia, quer dizer, o raciocínio. Eu parto sempre de uma ideia, né? Aí daí vou chegando claro que você tem que ter a música também, que é o que eu chamo de melopeia, e finalmente, se você não tiver algumas metáforas interessantes e arrojadas, que é o que eles chamam de fanopeia, né? O poema tem que ter essas 3 coisas. Não existe, né? Você vai ter alguns poetas... Você não amarra demais isso, o trabalho de criação? Depende. Às vezes, por exemplo, no poema curto, como A Velha e outros poemas curtos, a coisa já sai praticamente fechada. Você só tem que dar um retoque, ver que está passando uma sílaba, tá vendo? Tem um verso que está esticado e você precisa encurtar, né? E quando é um poema maior, necessariamente ele vai exigir, né, um trabalho maior, porque muitas vezes você percebe que no poema maior você está perdendo o fôlego, né? Ele vai forte e de repente cai. E a observação que eu vou fazer, né? Sua poesia foi encolhendo, né? Quer dizer, ficando cada vez menor. Ricardo, olha,
na década Tem algumas que são praticamente um verso, dois versos no máximo. Veja, eu tenho 43 anos de, vamos chamar assim, de exercício literário, exercício poético. Então, nas décadas de 70, quando eu comecei em 76, né, comecei há 43 anos, exatamente quando conheci você, a gente conversando no curso de medicina. Então, na segunda metade da década de 70 e durante a década de 80, meus poemas eram quilométricos. Eu escrevi poemas de 6 a 8 páginas. Não sobrou nada, felizmente, né? Não ficou nada. Com o tempo, aí uma leitura, né, maciça, digamos, de um cara como João Cabral, muita leitura de haikai, de poesia oriental, né? 3 versinhos estão ali, 17 sílabas. Então você vai aprendendo o difícil ofício da concisão. Então, me deixe colocar uma pergunta. Vou entrar no clichê, tá certo? Para você, a poesia é ócio ou ofício? Ou as duas coisas juntas? As duas coisas juntas. No começo é ofício, depois vira ócio ou ao contrário? Não, eu diria que no começo é muito mais ócio, né? E depois é um pouquinho de osso, né? Ela vai ter que ter fibra, ela vai ter que ter vértebra, né? Ela vai ter que ter uma musculatura, que no começo é um deslumbramento. Você não tem muita ideia, quando você é jovem, né? Você não tem muita ideia dos limites, né? Você está experimentando e você tem todo o direito de errar, né? Depois, com o tempo, não, né? É uma coisa vergonhosa. Eu sempre, quando estou escrevendo poema, penso no inimigo, por exemplo, ou penso num poeta que eu respeito, dizendo, você escrevendo uma merda dessa, tem vergonha não? Mais ou menos isso. É a história do João Cabral? João Cabral é a história do superego, que é uma coisa importantíssima na poesia. Porque poesia, né, mais ou menos parodiando o Mário de Andrade, que diz que conto é aquilo que você resolve chamar de conto, né? E poesia fica muito nisso, né? O pessoal chama de poesia. Então, vamos dizer, começa a dividir em forma de versos até um boletim meteorológico ou, digamos, um relatório do secretário da Fazenda, né? Não é isso, tudo, né? Absolutamente não se pode ter. O Santoro pode querer escrever. Pode querer entrar não será bem-vindo. Mas me lembrei agora de uma frase do Truman Capote, que é, enfim, dos principais nomes do jornalismo literário, independentemente, enfim, não estou aqui discutindo a qualidade do trabalho dele, mas é uma frase muito boa. Ele diz que Deus nos dá um talento e junto um chicote, né, para alto flagelo. O seu chicote está engrossando? Ou engrossou mesmo? Engrossou com o tempo, sim. E eu acho isso saudável, né? Com o tempo você tem que ficar mais rigoroso, sua autocrítica tem que subir de patamar, né? Vamos dizer, o sarrafo vai subindo, né? E você tem que ficar mais exigente, é uma coisa lógica. Com o tempo eu escrevi cada vez menos. Você veja que, pronto, o meu amigo e poeta Fernando Fiuza, né, ele sempre diz, mas Cine, por que essa sua mania de repetir poemas em outros livros? Primeiro, eu repito poemas modificados, eu altero versos, percebo algum deslize ali que eu não queria dizer aquela, percebo uma maneira melhor de dizer. Então, refaço o poema e republico. Não é, digamos, é o mesmo poema, é o poema heraclítico, né? O rio é o mesmo, mas já não é porque está, né, passando em outro tempo. A mesma coisa o poema. Você faz uma releitura do poema. É uma chance de autocorreção também. E de autocorreção, né? E de certa forma também de autopunição, né? Porque a gente está se expondo e ali tem um erro. Né? Quando eu republico o poema, você já sabe, houve um erro na versão anterior. Sidney, claro, antes da escrita vem a leitura. E eu quero que você me diga quem, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial.